Você sabia que de apenas janeiro a maio de 2021, já tivemos mais de 100 mil imóveis financiados no Brasil, totalizando mais de 77 bilhões de reais? O financiamento é de longe a modalidade mais escolhida pelas pessoas na hora de comprar a casa própria e também, por que não, na hora de adquirir um veículo. Neste vídeo vamos continuar a descomplicar a matemática financeira e falaremos dos juros do financiamento. Falaremos das tabelas Price, Saque, das taxas pré e pós fixadas e as características de cada uma delas. Meu nome é André Araújo, sou educador financeiro e nessa série de vídeos estamos descomplicando a matemática financeira, para que você possa de uma vez por todas entender como funcionam os juros e principalmente como ele afeta a sua vida. Seja no dia a dia através de uma compra parcelada, seja com empréstimos, financiamentos e inclusive nos investimentos. O objetivo é que você, após assistir essa série de vídeos, entenda a lógica por trás dos juros e possa tomar decisões mais inteligentes com seu dinheiro, combinado? Agradecer novamente ao Mauro Calil, aqui da Academia do Dinheiro, pela oportunidade de estar apresentando essas aulas para vocês. E também já fazer um convite para vocês me acompanharem no meu canal no YouTube, no qual eu ajudo escravos do boleto a organizar suas finanças e atingir a independência financeira. É só você procurar pelo meu nome André Araújo e vou deixar o link aqui também na descrição. Hoje vamos falar sobre os financiamentos, mais especificamente sobre os tipos de financiamento existentes e as características de cada um deles. Quando desejam calcular o preço de um financiamento, muitas pessoas consideram a diferença de preço de pagamento à vista e a prazo e em seguida dividem esse número pela quantidade de parcelas. Embora seja simples, a conta não traz o resultado correto. Vamos a um exemplo. Um consumidor deseja comprar um carro que custa 80 mil reais à vista, mas a loja oferece a possibilidade de pagar em 24 prestações de 4 mil reais. Logo, o raciocínio comum seria 24 parcelas vezes 4 mil reais, eu teria 96 mil reais total. 96 mil reais menos os 80 mil que era o preço original à vista, eu tenho 16 mil reais de juros. Ou seja, 20% a mais que o pagamento à vista. E se eu dividir esses 20% em 24 meses, eu teria 0,83% de juros mensal. E seguindo esse pensamento, a taxa de juros seria disso de 0,83% ao mês. Porém, para descobrir essas taxas, os valores das parcelas, ou mesmo a quantidade de parcelas em um financiamento com valor fixo, como é o caso dos imóveis e dos automóveis, aplica-se a seguinte fórmula, Q0, que é o valor financiado, valor à vista, que é igual a 1 menos 1 mais J, sendo J a taxa de juros, elevado a menos N, N seria o número de prestações, tudo isso dividido por J, que seria os juros, multiplicado pelo valor da parcela. E se eu substituir os valores do exemplo anterior nessa fórmula, eu vou descobrir que o valor real dos juros nessa operação não é de 0,83%, e sim de 1,51%. Embora seja importante saber que existe uma fórmula para calcular esses juros em financiamentos, há outras maneiras de chegar a esse valor sem precisar fazer contas tão complexas. E para facilitar essa operação, o Banco Central desenvolveu a calculadora do cidadão, disponível na página do Banco Central e também em aplicativo. A calculadora permite que o consumidor coloque 3 de 4 variáveis, para então descobrir a faltante. Dessa forma, além dos juros, é possível saber o número de prestações, o valor da parcela e o total financiado. Eu já mostrei na prática aqui nessa série como funciona essa ferramenta, e vou deixar o link aqui para vocês. Entendida a fórmula de cálculo, vamos a alguns conselhos importantes na hora de decidir qual financiamento adotar e saber se o seu financiamento faz sentido para você. Na prática, o sistema de pagamento das dívidas e financiamento podem seguir 3 metodologias distintas. O SAC, que é o sistema de amortização constante, o TP, que é a tabela Price, e o SACRE, que é o sistema de amortização crescente, e esse último está em desuso. E para entender melhor esse sistema de amortização, primeiro vamos entender os conceitos. Saldo devedor. O saldo devedor é o valor total do bem que você está financiando, depois de somar os juros e as taxas. Amortização. A amortização representa apenas o valor exato emprestado pela instituição. É como se fosse o valor que você pagaria à vista sem o acréscimo de juros. Juros. Os juros nesse caso são compostos e nós já falamos bastante dele nas últimas aulas, é só você voltar lá e assistir. A prestação, que é o valor pago mensalmente, incluindo a amortização e também os juros. E a prestação, que é o valor pago mensalmente, incluindo a amortização e os juros. Entendidos esses conceitos, vamos aos tipos de financiamento. Primeiro, o SAC, o sistema de amortização constante. No SAC, como o próprio nome diz, a amortização acontece de maneira constante. Ou seja, todo mês, em toda prestação, a proporção entre juros e amortização é a mesma. O que muda é o valor da prestação conforme os juros são aplicados. Nessa situação, as parcelas são decrescentes. Isso porque os juros incidem cada vez mais sobre um valor total menor, à medida que a dívida vai sendo quitada. Ou seja, você vai pagando cada vez menos na medida que o seu saldo devedor diminui. Em outras palavras, à medida que você vai pagando seu financiamento, esse saldo devedor diminui, os juros a ser pago também diminuem, a amortização diminui e o valor das parcelas também diminui. Já no sistema Price, que é o sistema que a maioria das pessoas acaba adotando, a maior parte das primeiras prestações são formadas por juros.
E ao longo do financiamento, o valor pago em juros vai diminuindo e o valor da amortização vai aumentando. Mas o valor da parcela é sempre o mesmo. Ou seja, no sistema Price, no começo do financiamento você está pagando muitos juros, enquanto que no final está pagando a amortização. No final você está pagando de fato a sua dívida. Por esse motivo, inclusive, que antecipar as últimas parcelas faz sentido nesse caso, pois você antecipa a amortização, diminui o saldo devedor e acaba pagando menos juros. Dá para economizar bastante dinheiro nesse processo, inclusive. E eu tenho um vídeo que eu mostro na prática como funciona esse processo. Eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição. Então, se no seu financiamento as parcelas diminuem com o tempo, você está no sistema saque. Se as suas parcelas têm o mesmo valor com o tempo, você está no Price. Agora, ambas as tabelas, saque e Price, elas podem ter as taxas pré-fixadas ou pós-fixadas. A taxa pré-fixada é definida no momento da assinatura do contrato e não tem variação ao longo do tempo. Isso quer dizer que o cliente sabe qual o valor das parcelas que ele vai pagar do começo ao final do financiamento. E o valor dessa taxa pré-fixada depende de cada banco, de maneira que é importante às vezes pesquisar para saber qual você vai pagar menos. Já a taxa pós-fixada ela vai variar com o tempo, passando por correções de acordo com alguns índices de mercado, como a taxa referencial TR, o IPCA e o IGPM. E nós vamos falar desses índices um pouco mais para frente. O fato é que esse novo valor é calculado sempre depois do fechamento do mês anterior. Isso significa que o valor das prestações varia mensalmente e não tem como prever quanto os juros irão oscilar. Você fica sujeito a variações da economia e suas parcelas irão variar ao longo do tempo. Geralmente, a impressão inicial é que sempre vale a pena um pós-fixado, porque a taxa dele inicialmente costuma ser mais baixa. A questão é que é totalmente imprevisível e o tiro pode sair pela culatra. Isso porque os índices de inflação IPCA e IGPM podem variar bastante, principalmente se tratando de financiamentos mais longos. Então, da mesma forma que você pode se dar bem se esses índices baixarem, você pode se dar muito mal porque eles podem subir e podem subir muito. Assim, talvez seja mais interessante optar pela previsibilidade da taxa pré-fixada, de forma que possa se planejar melhor para o pagamento das parcelas e do financiamento. Independente da modalidade escolhida, é sempre importante tentar dar uma entrada bastante grande, a maior possível. Isso fará o seu saldo devedor ser menor e também os juros sobre o financiamento. Além disso, quanto menor o tempo, menor também será os juros. Assim, uma boa entrada e dividida em menos parcelas possíveis pode significar uma boa economia no valor total pago da dívida. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa o seu curtir, ative o sininho para receber as notificações dos próximos conteúdos aqui dessa série e também se inscreva no meu canal André Araújo, para que você continue aprendendo e tomando decisões melhores sobre o dinheiro. Um grande abraço e até o próximo vídeo.